Hoje nós adentraremos os assuntos das regras de derivação. Nós iniciaremos, eu vou mostrar para vocês inicialmente alguns tipos já de derivadas que são tabeladas e até mesmo algumas técnicas que são utilizadas para a derivação de funções. E posteriormente eu vou mostrar para vocês também como que são feitas as operações com derivadas. Posso trabalhar com soma, subtração, multiplicação, divisão, composição de funções, posso trabalhar com funções trigonométricas e assim por diante. Então, o intuito dessa aula aqui é mostrar para vocês quais são essas regras. Lembrando que o assunto de derivada, ele é muito importante dentro de qualquer curso em ciências exatas, principalmente dentro da engenharia. Mais para frente, nós vamos ver que essas derivadas são utilizadas para mostrar uma variação, seja ela no tempo ou no espaço. Então, nós vamos dar início com as primeiras técnicas de derivação, aonde eu vou levar em consideração duas expressões, duas funções que são bem interessantes, que são as funções aonde eu trato aqui como tendo um expoente, seja ele positivo, inteiro ou fracionário, ou até mesmo negativo. Então, se eu levar em consideração essas duas afirmações, eu vou trabalhar com essas duas expressões, onde eu terei aqui um x elevado a n, e vou também trabalhar com a expressão raiz n de x. Tá? Então, seja um n diferente de zero, um natural. Então, n é natural, que a gente vai levar em consideração inicialmente. São válidas as seguintes fórmulas de derivação. Então, na letra A, se eu tiver uma função f de x igual a x elevado a n, a derivada desse nosso f de x, que é o f' de x, vai ser igual a nx elevado a n menos 1. Ou seja, vou pegar esse expoente que eu tenho, que é um n positivo, inteiro aqui, ele é natural, tá? Então, se eu definir ele como sendo um n pertencente aos naturais, vocês já conhecem todas as definições aí do que é um número natural. Então, esse n aqui, ele vai passar para cá multiplicando nossa expressão, e eu vou subtrair 1 desse nosso expoente. A segunda consideração é que, se eu tiver um valor aqui para esse n negativo, ou seja, se eu tiver um f de x igual a x elevado a menos n, a derivada dessa nossa função, f' de x, vai ser menos n x elevado a menos n menos 1. Ok? Lembrando que o nosso x precisa ser diferente de zero para que isso seja satisfeito. A terceira técnica que nós temos é para quando nós tivermos aí o nosso expoente fracionário, ou seja, a raiz aqui, n de x. Então, imaginem que se nós tivermos uma função f de x igual a um x elevado a 1 sobre n, a derivada dessa nossa função, ou seja, o f' de x, vai ser igual a 1 sobre n, multiplicado por x elevado a 1 sobre n menos 1. Esse x seja maior do que zero, se n for par, e x diferente de zero, se n for ímpar, ou seja, para um n maior ou igual a 2. Então, o x vai ser aqui maior do que zero, ou seja, ele vai ser positivo se o nosso n for um número par, ou seja, então x vai ser positivo para um n par. E o x vai ser diferente de zero se n for ímpar. E aí, considero para esse n maior ou igual a 2. Então, para ilustrar
essas primeiras técnicas, eu vou colocar aqui um primeiro exemplo, onde eu tenho uma função f de x, dada aqui como sendo um x a quarta. E aí eu quero calcular na letra A, quem que é o f' de x, ou seja, quem que é a derivada desse nosso x. E na segunda, na letra B, eu vou querer calcular quem que é a derivada dessa função, mas para um x valendo meio. Então, para a gente resolver, na letra A, a derivada é f' de x, então você sempre coloca que f' de x vai ser igual. Então, nosso n aqui é igual a 4. Então, se nós fizermos, vai ficar abaixo aqui esse n, né? Então, 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Então, eu abaixo o n e subtraio 1 desse valor do n. Então, vai ficar 4. 4 menos 1 dá 3, então 4x ao cubo. E eu quero calcular quem que é o f', qual que é a derivada, qual que é o valor da nossa derivada para quando x for meio. Ou seja, eu terei aqui o f' para quando x for meio, 1 sobre 2, então vai ser 4 multiplicado por 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, resolvendo isso daqui, vai ficar 4 vezes 1 elevado ao cubo dá 1, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, isso daqui vai ser igual a 4 sobre 8. Se nós simplificarmos, dá já para dividir por 4, né? Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2. O exercício 3, eu quero calcular quem que é o f' de x, para quando esse nosso f de x for igual a x elevado a menos 3, e na letra B, quando esse f de x for igual a 1 sobre x à quinta. Então, se nós levarmos em consideração, na letra A, eu tenho aqui x elevado a menos 3, então quero calcular quem que é a derivada dessa expressão, dessa função, f' de x. Então, seguindo a mesma ideia, o n aqui vai ser menos 3, então vou baixar ele aqui, vai ficar menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1, que é igual a menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Então, menos 3 vezes x elevado a menos 4. Ou menos 3 dividido por x elevado à quarta. E toda vez que você tiver um expoente aqui negativo, você pode escrever ele aqui como sendo uma fração. Na letra B, eu quero calcular agora a derivada da minha função para quando f de x for 1 sobre x elevado à quinta. Então, eu quero calcular a derivada, ou seja, quem que é o f' de x. E aí, quando eu tiver essa expressão, é recomendado que você escreva ela da seguinte maneira. Então, 1 sobre x à quinta é a mesma coisa que x elevado a menos 5. E aí, a derivada aqui vai ser menos 5x elevado a menos 5 menos 1. Então, vai ser igual a menos 5, x elevado, aqui menos 5 menos 1 dá menos 6, então x elevado a menos 6. E aí, o resultado final, você pode voltar lá como sendo menos 5 dividido por x elevado a 6. Então, a derivada de 1 sobre x à quinta é igual a menos 5 sobre x à sexta. Quarto exemplo, eu quero calcular a derivada da nossa função, e agora a nossa função vai ser uma raiz de x, isso é igual a um f de x igual a raiz de x. Então, o exemplo 4, o nosso f de x é igual a raiz quadrada de x. Na letra A, eu quero determinar quem que é o f' de x, e na letra B, eu quero determinar quem que é o f' de 3, ou seja, f' aqui de 3. Primeira coisa, esse raiz de x
Então, eu preciso reescrever ele como sendo 1x elevado a 1 sobre 2. Por que 2 aqui? Lembra lá de expressões algébricas? Isso daqui, raiz de x, isso daqui é um x elevado a 1, ou então 1a, aqui a raiz é um b. Então, isso daqui é a mesma coisa que x elevado a a sobre b. Então, o f' de x vai seguindo lá a mesma ideia, vou abaixar o expoente, então eu vou baixar aqui o expoente, 1 sobre 2, multiplico pela nossa função x, nossa expressão x, elevado a meio menos 1. Então, para você lembrar, derivada de uma função, quando ela tem ali um x elevado a n, abaixo o expoente, multiplico por essa nossa expressão, pela nossa incógnita, e tiro 1 do expoente, subtrai 1 do expoente. Então, se nós pegarmos aqui, vai ser 1 sobre 2, x, aqui, meio menos 1, meio menos 1, eu sei que dá menos meio, então x elevado a menos meio. Posso reescrever isso daqui como sendo 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Está negativo aqui, aí ele vai passar para baixo como fração. Ou então também 1 sobre x elevado a meio, é a mesma coisa que raiz de x. Então, isso daqui é 1 sobre 2 raiz de x. Sugiro que quando vocês, agora no início, pega essas expressões, até mesmo para treinar, derive pela definição também. Nós já resolvemos esse exercício na aula passada, esse raiz de x, e nós chegamos lá pela definição, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, faça agora para você ir treinando, para você ver que essas regrinhas batem com a definição da derivada. Então, se eu quiser calcular agora quem que é esse f' de 3, basta eu substituir ali na nossa expressão da derivada, substituir o x por 3. Então, o f' de 3 vai ser aqui 1 sobre 2 raiz de 3. Eu vou passar aqui alguns exercícios para que vocês treinem essa primeira parte. O primeiro exercício, eu tenho aqui, seja f de x igual a x à quinta. Calcule na letra A f' de x, na letra B f' de 0 e na letra C f' de 2. O segundo exercício, calcule g' de x, sendo g dada por, na letra A, g de x igual a x elevado a 6, na letra B, g de x é igual a x elevado a 100, na letra C, g de x é igual a 1 sobre x, na letra D, g de x é igual a x ao quadrado, na letra E, g de x é igual a 1 sobre x ao cubo, na letra F, g de x é igual a 1 sobre x a 7, na letra G, g de x é igual a x, e na letra H, g de x é igual a x menos 3. Terceiro exercício, determina a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a 1 sobre x, no ponto de abscissa igual a 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. O exercício 4 determina a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. Quinto exercício, seja f de x igual a raiz quinta de x. Calcule o f' de x, o f' de 1 e o f' de menos 32. E o último exercício, número 6, calcule g' de x, sendo g dada por g de x igual a raiz quarta de x, na letra A. Na letra B, g de x igual a raiz sexta de x. Na letra C, g de x igual a raiz 8 de x. E na letra D, g de x é igual a raiz nona de x. Então, vamos começar a resolver aqui pelo primeiro exercício, o número 1, aonde nós temos a função f de x igual a x à quinta. Na letra A, nos pede qual que é o f' de x. Então, o f' de x vai ser 5x à quarta. Na letra B, é pedido quem que é o f' de 0.
Então, f' de 0 vai ficar 5 vezes 0 elevado à quarta. 0 elevado a 4 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. Na letra C, o f' de 2. Então, f' de 2 vai ser igual a 5 vezes 2 elevado à quarta. Então, 2 elevado à quarta eu sei que é igual a 16. Então, vai ficar 5 vezes 16. 5 vezes 16 é igual a 80. Segundo exercício, quero calcular o g' de x para alguns g. Então, na letra A, o nosso g de x é dado como sendo x elevado a 6. Então, o g' de x vai ser a derivada desse x elevado a sexta. Então, 6x elevado a 15. Na letra B, o g de x é igual a x elevado a 100. Então, o g de x é igual a x elevado a 100. Então, o g' de x, para essa situação, derivada, então, de g de x, vai ser baixo aqui o expoente, então, 100x elevado a 99. Letra C, g de x é igual a 1 sobre x. E aí, esse 1 sobre x, você precisa escrever como sendo um x elevado a menos 1. E aí, o g' de x vai ser menos 1, x elevado a menos 2. Ou então, menos 1 sobre x ao quadrado. Letra D, g de x é igual a x ao quadrado. Então, quero calcular a derivada. Então, g' de x é igual a 2x. Vão vendo aqui que eu sempre vou colocando, ó, quem que é o g de x, quem que é o g' de x. Você não pode esquecer de indicar quem que é o g', quem que é o g. Se você esquecer de colocar o linha aqui, vai estar errado. O g de x é x ao quadrado. G' de x, que é a derivada da nossa expressão com relação a x, é 2x. Na letra E, o g de x é igual a 1 sobre x ao cubo. Melhor maneira é você escrever como sendo um x elevado a menos 3. E aí, o g' de x vai ser menos 3, x elevado a menos 4. Ou menos 3 sobre x elevado à quarta. Letra F, mesmo sentido, g de x é igual a 1 sobre x à sétima. Preciso escrever esse x à sétima como sendo um x elevado a menos 7. E aí, a derivada dessa nossa função g de x, ou seja, o g' de x, vai ser menos 7x elevado a menos 8. Isso daqui vai ser menos 7 sobre x elevado a 8. Na letra G, o g de x é x. Ou seja, quando não tem nada aqui, isso daqui é 1. Então, g de x é x elevado a 1. Então, a derivada aqui, g' de x, vai ser 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Então, vai ficar 1 vezes x dá x. Então, x elevado a 0, x elevado a 0, qualquer número elevado a 0, é igual a 1. E, por fim, na letra H, g de x é igual a x elevado a menos 3. Então, g de x é igual a x elevado a menos 3. Derivada de g de x, então, g' de x vai ser menos 3, x elevado a menos 3 menos 1, menos 4. Ou, então, menos 3 sobre x à quarta. Terceiro exercício, determina a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a 1 sobre x no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. Então, para a gente calcular a equação da reta, basta lembrar da definição de limite. Então, f' de x vai ser cateto oposto, ou seja, vai ser o nosso f de x menos o nosso f de p, dividido por x menos p. O p é o ponto ao qual a gente quer calcular. Então, fazendo aqui a substituição, esse f' de x vai ser dado na nossa função, na nossa expressão, no ponto onde a gente quer calcular. Então, isso daqui vai ficar um f'
no caso, a gente quer calcular por 2, então vai ser um f' de 2, multiplicado. Então, já fazendo aqui a multiplicação em cruz, vai ser aqui x menos 2, que é igual, o f de x é a mesma coisa que o y, menos o f de 2. Então, para a nossa expressão, para o nosso exercício, o f de x é igual a 1 sobre x. O f' de x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Já fizemos esse cálculo aí anteriormente. Mas se você quiser relembrar, 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, a derivada vai ser menos x elevado a menos 2, ou menos 1 sobre x ao quadrado. Fazendo a substituição, então, para o ponto 2, então, f' de 2 vai ser menos 1 sobre 2 ao quadrado, multiplicado por x menos 2, igual a y menos f de 2, ou seja, 1 sobre 2. Se eu fizer aqui menos 1 sobre 2 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 1 sobre 4. Já vou fazer a distributiva aqui também, então multiplico pelo primeiro, depois multiplico pelo segundo. Então, menos 1 sobre 4 vezes x dá menos 1 sobre 4x. Menos 1 sobre 4 vezes menos 2 vai dar mais 2 sobre 4. Que é igual a um y menos 1 sobre 2. Então, vou isolar o y, esse menos meio eu vou passar para o outro lado positivo, então isso daqui vai ficar y é igual a menos 1 sobre 4x, mais 2 sobre 4, dá para simplificar, né? Então, isso daqui, se eu dividir por 2, em cima e embaixo, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, simplificando aqui, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 que passou para o outro lado. Portanto, y vai ser menos 1 sobre 4x, mais, e aí basta você somar aqui, né? Copia a base, então mais, uma soma de duas frações, quando o denominador quando os denominadores são iguais, basta você colocar aqui, com o mesmo denominador, e soma. 1 mais 1 vai ser 2. Então, 2 sobre 2. E faz sentido, né? Meio mais meio tem que ser igual a 1. Então, y vai ser menos 1 sobre 4x. 2 dividido por 2 dá 1, mais 1. Então, nós temos lá que o f de x, a nossa função, é dado como sendo 1 sobre x. E a reta tangente vai ser dado por menos 1 sobre 4x mais 1. No nosso par ordenado, ou seja, eu pedi aqui quando o x for 2 e para o f desse nosso 2. Eu quero saber qual que é a equação da reta tangente para a nossa abscissa igual a 2. Vamos plotar o gráfico. Para plotar o gráfico, a gente vai utilizar o octave. Chamar um y1 é igual a arroba x, inv de x. E o y2 igual a arroba x, e nossa expressão da reta tangente, menos 1 sobre 4 vezes x mais 1. Fplot o y1, e aí eu vou considerar de 0,1 até 10. Agora ele plota, e aí eu vou dar um hold all para segurar o gráfico, fplot y2, mesma coisa, de 0,1 até 10. E aí ele plota. Vou colocar um grid on para ligar a nossa grade aqui. E aí o gráfico que a gente vai obter é esse daqui. Então, em azul aqui é a nossa expressão, 1 sobre x. E aqui é a reta tangente
passando aqui no ponto 2, tocando aqui o 2. Lembrando que a equação da reta tangente vai depender do ponto que a gente colocar. Posso ter uma reta tangente aqui no 4, no 6, no 8, tanto faz. Coloquei lá para que a nossa expressão comece lá no 0,1. Então, quando x for 0,1, nossa expressão 1 sobre x vai ser 10. E aí, como ela é contínua de 0 a mais infinito, eu levo em consideração aqui que ela vai tendendo a 0 quando x tende a infinito, e aqui eu tenho a reta tangente em vermelho. Exercício número 4, mesma ideia, determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. Então, levando em consideração a mesma ideia no nosso exercício de número 4, o que vai mudar apenas será a nossa função. Então, nossa função f de x agora vai ser 1 sobre x ao quadrado. Então, o primeiro passo nosso é lembrar que a equação da nossa reta tangente é dado lá como sendo um f' de x, que é igual o nosso f de x menos o f de p, dividido por x menos p. Então, multiplicando aqui em cruz, nós vamos obter aqui f' de x. Vou já colocar no ponto, né, que a gente quer calcular. Então, é para abscissa 1, então f' de 1. Multiplicado aqui por x menos p, o p é igual a 1, então x menos 1, que é igual ao f de x, que é o y, menos o f de 1. Então, preciso calcular quem que é o f' de x. Para calcular quem que é o f' de x, eu escrevo aqui esse 1 sobre x ao quadrado como sendo 1x elevado a menos 2. E aí, o f' de x vai ser a mesma coisa que menos 2x elevado a menos 3, ou então igual a menos 2 sobre x ao cubo. Feito isso, vou calcular, então, quem que é o f' de 1. Então, f' de 1 vai ser menos 2 sobre 1 ao cubo, multiplicado por x menos 1, que é igual a um y menos o f de 1. O f de 1, então, vai ser 1 sobre 1 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, menos 2 sobre 1 ao cubo, vai ser menos 2, então já vou fazer a distributiva aqui também, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 1 dá mais 1, mais 2, igual a y, 1 ao quadrado dá 1, dividido por 1 dá 1, então y menos 1. Então, se eu isolar o y, vai ser igual a menos 2x, passo esse menos 1 para lá, então 2 mais 1, 3. Então, o f de x que nós temos é igual a 1 sobre x ao quadrado, e a expressão da reta tangente para o abscissa 1 é menos 2x mais 3. Ou seja, estou utilizando o seguinte para a ordenada aqui de pontos, para 1 e para o f de 1. Vamos plotar o gráfico da nossa expressão. Vamos utilizar aí o Octave para plotar esse gráfico. Y1 agora, para nós, é 1 sobre x ao quadrado, então, inversa de x ao quadrado. E o y2, que a gente calculou aqui, é menos 2x mais 3. Então, menos 2x, então, arroba x, menos 2 vezes x, mais 3. Mesma ideia. Deixa eu fechar o gráfico aqui que a gente já tinha feito no exercício anterior. Então, vem aqui fplot, hold all para ele segurar, e aí fplot y2. E aí sim, eu tenho aqui o gráfico da nossa reta tangente da nossa expressão. Vou dar um grid on para deixar a nossa grade ligada. E aqui eu tenho o gráfico da nossa expressão. Em azul é o gráfico da nossa função, em vermelho é o gráfico da nossa reta tangente. O quinto exercício, nós temos lá
seja f de x raiz quinta de x, calcular quem que é o f' de x, na letra A, na letra B, f' de 1, e na letra C, f' de menos 32. Então, exercício 5, o f de x é igual a raiz quinta de x, então, raiz quinta de x, e vamos calcular aqui na letra A quem que é o f' de x. Então, na letra A, f' de x. Vamos reescrever esse cara aqui, esse raiz quinta de x, como x sendo um x elevado a 1 sobre 5. Então, a derivada de f' de x vai ser 1 sobre 5, multiplicado pelo x, elevado a 1 sobre 5, menos 1. Então, 1 sobre 5, elevado vezes x, elevado. Preciso calcular o MMC aqui vai ser 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 5 dividido, quando não tem nada aqui, é 1. Então, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, 1 menos 5. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 5, x, 1 menos 5 dá menos 4. Então, menos 4 sobre 5. Reescrevendo como sendo raiz, isso daqui vai ficar 1 sobre 5. Tá negativo, ele vai passar para cá positivo, então vai ficar 1 sobre 5x elevado a 4 sobre 5. E isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 5, raiz quinta sobre 5, raiz quinta de x elevado a quarta. Letra B, eu quero saber agora quem que é o f' de 1. Basta eu substituir o 1 na expressão. Então, vai ficar aqui 1 sobre 5, raiz quinta de 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 dá 1, raiz quinta de 1 dá 1. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 5. Na letra C, eu quero saber quem que é o f' de menos 32. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 5, raiz quinta de menos 32 elevado à quarta. Esse menos aqui, na hora que nós fizermos ele, como está elevado a 4, é um número par aqui, ele vai ficar positivo, né? Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo 1 sobre 5, raiz quinta de 32 elevado a 4. Esse 32 elevado a 4 sobre 5, depois tirando a raiz quinta dele, você vai chegar ali como sendo um 16. Então, se você reescrever isso daqui, vai ser 1 sobre 5, raiz quinta de 2 elevado a 5, você pode fazer aqui substituição. Então, raiz quinta de 2 elevado a quinta dá 2, e aí você tem que lembrar que está elevado a quarta. Então, 2 elevado a quarta. Então, 2 elevado a quarta dá 16. Então, 5 vezes 16. 5 vezes 16, 80. Então, 1 sobre 80. Próximo exercício, o último aqui, o 6. Então, na letra A, eu tenho lá o g' de x. Eu quero saber quem que é o g' de x para os seguintes g de x. Então, na letra A, o g de x é igual a raiz quarta de x. Então, você pode escrever esse raiz quarta como sendo um x elevado a 1 sobre 4. E aí, a derivada desse raiz de esse x elevado a quarta, que é a raiz quarta de x, vai ser, então, abaixo o expoente. Então, vai ser 1 sobre 4. Multiplica aqui pelo x e subtrai 1 do expoente. Então, 1 sobre 4 menos 1. Isso daqui vai ficar 1 sobre 4. Acho o MMC dos dois, quando não tem nada aqui é 1, então vai ficar x, MMC aqui, 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então vai ficar 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Então, 1 menos 4. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 4, x elevado 1 menos 4 dá menos 3, então menos 3 sobre 4. Ou então, 1 sobre 4x elevado a 3 sobre 4. Ou 1 sobre 4 raiz quarta
de x elevado ao cubo. Letra B, o g de x é igual a raiz sexta de x. Aqui vocês vão percebendo, olha que interessante. Quando a nossa expressão era raiz quinta de x, a derivada deu 1 sobre 5 raiz quinta de x à quarta. Quando a nossa expressão era raiz quarta de x, a derivada deu 1 sobre 4 raiz quarta de x ao cubo. Então, intuitivamente aqui, o g' de x, você pode fazer, tá? X elevado a 1 sobre 6, calcula tal. Mas o g' de x, se você seguir esse mesmo padrão, vai ser 1 sobre 6 raiz sexta de x elevado à quinta. Ou seja, vai ser aqui o denominador multiplicado pelo valor que tem a raiz continua sendo sexta, e aí o x o x vai ser, o expoente aqui dele vai ser o valor menos 1 aqui da sua raiz quadrada. Se você fizer o mesmo passo aqui, você vai chegar no mesmo valor. Na letra C, raiz oitava de x. Então, letra C, o seu g de x vai ser igual a raiz oitava de x. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio, a derivada de g de x vai ser o g' de x. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 8, raiz oitava de x elevado a 7. Na letra D, o meu g de x é raiz nona de x. Então, a nossa expressão, a derivada g' de x, seguindo essa mesma ideia, vai ser 1 sobre 9, raiz nona de x elevado a 8. Bom, então, até agora a gente viu aí essa primeira classe, quando é x elevado a n, ou então, quando é raiz n de x. Então, agora eu vou trabalhar aqui com as derivadas do exponencial x e do ln de x. E aí eu tenho dois teoremas. São válidas as seguintes fórmulas de derivação para essas expressões. Então, se o f de x for exponencial x, a derivada do exponencial, então f' de x, é o próprio exponencial. Então, f' de x é o próprio exponencial x. Agora, se a nossa função for, então, se eu tiver aqui um f de x igual a ln de x, ou seja, o logaritmo natural de x, a derivada dessa nossa função, f' de x, então, a derivada do ln de x vai ser 1 sobre x. E esse x tendo que ser maior do que zero. Então, f' de x vai ser igual ao limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x, ou seja, exponencial de x mais h, menos exponencial x dividido por h. Que aí vai ficar aqui, então, exponencial x mais h eu posso escrever como sendo exponencial x vezes o exponencial h, menos o exponencial x dividido todo mundo por h, quando h tende a zero. Posso colocar o exponencial x em evidência, então vai ficar exponencial x multiplicado por exponencial h menos 1, dividido por h, quando h tende a zero. Como eu estou fazendo o limite para o h, esse exponencial x pode vir para fora. Então vai ficar exponencial x multiplicado pelo limite de h tendendo a zero, de exponencial h menos 1, dividido por h. Pela definição do limite de um exponencial, o limite do exponencial de alguma coisa menos 1 dividido por h, o resultado disso daqui é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, vai ficar aqui exponencial x, limite. Então, aplicando o limite aqui, limite de exponencial h menos 1 sobre h, é igual a 1. Então, isso daqui vai ficar exponencial x vezes 1, que é o próprio exponencial x.